Mercosul, como toda a América Latina, tem um sistema de constituição da mídia muito diferente, por exemplo, da Europa. A mídia na América Latina e nos países do Mercosul nasce privada e é fortemente privada ao longo de quase toda a sua existência. Apenas muito recentemente que os estados dessa região decidem fortalecer o investimento no chamado setor público ou na mídia pública. E, evidentemente, a pluralidade de vozes é um elemento fundamental da liberdade de expressão. A Unesco considera que um ecossistema midiático saudável deva ter meios privados, públicos e comunitários. Então, esse investimento num setor público é fundamental para se alcançar esse ideal de um ecossistema midiático, democrático e protetor e promotor dos direitos humanos. Agora, é evidente que entre o que se espera de uma mídia pública e o que efetivamente existe em muitos países, há um certo distanciamento que é natural, ou seja, há uma evolução que precisa ser acompanhada e monitorada, por isso, inclusive, que a Unesco está propondo um conjunto de indicadores para que o cidadão e a cidadã possam saber, quando eles estão diante de uma determinada televisão, se essa televisão realmente está desenvolvendo um papel de mídia pública ou não. Olha, eu não tenho dados precisos de audiência, mas o que eu escuto andando por aí, conversando com os atores, dirigentes de meios públicos, é que, em linhas gerais, ainda é uma audiência menor do que a dos meios privados no cômputo geral. Mas há programas que já alcançam ratings importantes, audiências importantes. E, além disso, há uma discussão muito interessante na região, que é a audiência, o rating ou o Ibope não deve ser o único indicador para avaliar o papel das televisões públicas, né? Outros indicadores de alcance às audiências e à sociedade também são importantes. De um modo geral, o senhor acredita que nesse painel de países do Mercosul a população se sente dona de suas TVs públicas? Essa percepção, né? A relação que a população estabelece com as TVs públicas é diferente da que estabelece com as TVs privadas? Há essa apropriação? Olha, como eu disse, eu acho que é um setor que ele está recém ganhando uma nova dimensão na região. Essa foi uma região que por muitas décadas apenas contou com meios privados e com meios públicos, estatais, governamentais ainda muito pouco sólidos. Então é uma relação que está sendo construída. A minha impressão é que ainda não. A resposta à sua pergunta é ainda não, mas eu acho que há um esforço dos meios públicos em construir essa relação de mais transparência e mais interação com seus públicos, o que imagino que no médio prazo vai levar a umas audiências, cidadãos e cidadãs que se sintam mais donos, no bom sentido da palavra, desses meios públicos. A missão dos meios públicos é fortalecer e consolidar a democracia e proteger e promover os direitos humanos. Agora, isso é um mundo de coisas, né? Então, sobretudo, a televisão pública tem que entender que o seu ator último, o seu acionista último é o cidadão e a cidadã. Então ela tem que ser uma televisão que está fazendo o jogo de melhorar e empoderar a cidadania. Agora, isso implica muitas coisas e coisas diferentes em vários países. Em países, por exemplo, que são multilingües, a televisão pública tem uma tarefa de exibir programação em várias línguas para promover essa diversidade. Em países nos quais coexistem muitas culturas diferentes, essas várias culturas têm que aparecer. Então, enfim, aí depende muito de onde a gente está. Mas, sobretudo, a questão aqui é que os meios públicos têm um papel fundamental de ser um pilar dos regimes democráticos, e aí a palavra-chave é pluralismo, né? Pluralismo, diversidade e, nesse sentido, a independência editorial é fundamental. Que comunicação queremos em função de um mundo novo do ponto de vista tecnológico, de interação. Esse é o desafio para os meios públicos, para os comunitários, para os privados, etc. Depois há um desafio permanente de financiamento dos meios públicos, que é um desafio também para os comunitários. E há um desafio de se diferenciar do setor privado, mas não apenas com o objetivo de ser diferente. É com o objetivo de ser complementar, ou seja, qual é a ideia de pluralidade e diversidade como elemento central da liberdade de expressão? É que nós precisamos ter discursos diferentes na esfera pública. E os discursos não são mais corretos ou menos corretos, eles são somente diferentes. Então, acho que o desafio para os meios públicos é encontrar
esse espaço de oferecer um conjunto de discursos e de vozes na sociedade ou para a sociedade que não necessariamente estão presentes nas outras plataformas. E nesse sentido você tem questões como, por exemplo, em vários países do mundo a programação infantil está desaparecendo da televisão aberta. Mas os meios públicos não podem abdicar de fazer programação para crianças, então aí tem um desafio importante, o que é fazer programação de qualidade para crianças, enfim, e por aí vai.